Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 8, versículo 14, traz aquela que é considerada a maior profecia de tempo de toda a história. Ali é dito que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Qual o significado dessa profecia? Qual o seu emblema para a história do cristianismo? Você quer saber? Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso começar o assunto de hoje sem oferecer para você o nosso guia de estudos Evidências, que chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil gratuitamente. E para conseguir, é simples. Você pode ligar para a gente aqui no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98244 0077. Ou ainda, acionar o QR Code que está aí na sua tela, ou entrar na página biblia.com.br. No nosso último programa, nós vimos as ações do famigerado chifre pequeno contra o santuário celestial e o ministério de Cristo. Em meio à revelação de tantos atos contrários a Deus, Daniel então escuta dois seres celestiais que conversam e travam esse diálogo. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Daniel 8, verso 13. Como eu já expliquei no programa anterior, o texto original de Daniel 8:13 não diz especificamente visão do sacrifício, mas sim visão, sacrifício e transgressão. Ou seja, este é o período em que estas três coisas durariam: a visão, o sacrifício e a transgressão. Agora, a resposta do anjo foi mais intrigante ainda. Vamos ouvir o que ele falou. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Daniel 8, verso 14. Bom, qual é o sentido dessa profecia, ou melhor, desse período profético? Estudiosos há muito sugerem que a expressão tardes e manhãs de Daniel 8,14 é simplesmente uma maneira única de expressar o número total de sacrifícios, tá bom? Eles imaginam que a palavra tamid estaria omitida ali, mas que ali estaria falando de uma consequência, uma sequência de sacrifícios que equivaleriam ao tempo da profanação do templo por Antíoco Epifânio IV. Eu já expliquei a exaustão que eu não concordo com esta tese e vou explicar mais uma vez o motivo dela. O argumento que os preteristas usam aqui para identificar esta profecia como sendo um ataque de Antíoco Epifânio seria o seguinte: visto que o sacrifício era oferecido toda manhã e toda tarde de cada dia, então argumenta-se que a omissão de 2.300 destes sacrifícios indicaria um período real de 1.150 dias, 2 sacrifícios por dia. Esse argumento, contudo, não se sustenta por várias razões, e eu vou explicá-las para você. Em primeiro lugar, a Septuaginta, que é a mais antiga versão grega do Antigo Testamento, feita por judeus de Alexandria, traduz a frase em hebraico interpretando-a como noites e manhãs, ou seja, como dias. Esta versão antiga do grego ela é importante, porque ela me dá uma ideia de como os judeus daquela época, que viveram antes do movimento cristão, entendiam a passagem no seu original. Eu vou colocar aqui na tela como a Septuaginta traduz. Portanto, nós temos aqui o texto de Daniel 8,14, e você tem a frase em grego em cima, conforme a tradução da Septuaginta, e embaixo uma frase interlinear em inglês, traduzindo palavra por palavra.
Os números que você está vendo em verde são apenas categorias que jogam como aquela palavra está nos dicionários, nos léxicos, isso não nos interessa agora aqui. Mas o que nós temos é o seguinte em grego. Kai eipen auto, e disse a ele, ros, até, esteras seria noite, aqui está como tarde, né? Mas evening em inglês você sabe que pode ser noite também, você fala good evening ou boa noite. Então, esteras é noite, kai, troi e manhãs, remerai. Ou seja, até noites e manhãs, dias. Portanto, a Septuaginta não fala nada de 1150 dias, e sim de 2300 dias. E ela coloca manhãs, noite, dia. Em segundo lugar, o ritual do sacrifício tamid, diário, no santuário ali do Antigo Testamento, emprega a expressão holocausto contínuo como designação para aquele sacrifício duplo da manhã e da tarde e também dos demais serviços diários do santuário. Ela não designa uma oferta trazida pela manhã e outra trazida à tarde, porque tamid, como eu já expliquei no programa anterior, essa palavra hebraica, é referida como um ritual único, de modo que a divisão de 2.300 por 2, virando 1.150 dias, ela não se justifica no texto original da Bíblia. Em terceiro lugar, para argumentar contra essa ideia, a sequência noites, manhãs, com noites antes da manhã, dificilmente se referiria em hebraico ao sacrifício contínuo. Os sacrifícios contínuos são sempre designados pela sequência manhã e depois noite, tá certo? Ou seja, holocaustos da manhã e da tarde, ou da noite. É assim que o sacrifício é sempre apresentado no texto hebraico, e não como tarde e manhã, que é a sequência que está em Daniel 8,14. E como eu falei, não há nenhuma exceção a esta sequência como ela está no Antigo Testamento. Portanto, essa tese de Antíoco Epifânio como sendo o cumprimento de Daniel 8,14 não faz sentido. Mas eu gostaria de dar mais outra argumentação. Em quarto lugar, eu posso dizer que não há suporte exegético, ou seja, interpretativo, para contar as 2.300 tardes e manhãs, ou noites e manhãs, separadamente para chegar a 1.150 dias inteiros. A sequência de tarde e manhã, como uma expressão para o dia inteiro, aparece pela primeira vez, sabe onde? No relato da criação de Gênesis capítulo 1. Houve tarde, manhã, o primeiro dia, etc. A linguagem da passagem de Gênesis é a mesma refletida aqui em Daniel 8,14 e também no verso 26. Além disso, quando os antigos hebreus, desejavam designar a noite e o dia, ou o dia e a noite separadamente, eles mencionariam o número de ambos. Seria algo mais ou menos assim, você já viu isso na Bíblia, 40 dias e 40 noites, ou 3 dias e 3 noites. Nunca 2.300 manhãs e tardes. Não faz sentido isso. E mesmo nesses casos que eu mencionei, a expressão 40 dias e 40 noites não significa 20 dias inteiros, mas uma sequência de 40 dias corridos. Finalmente, se os 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs são entendidas corretamente como dias inteiros, ou incorretamente como sendo 1.150 dias inteiros, ou se são tomadas então como sendo 6 anos, 4 meses e 20 dias, ou 3 anos, 2 meses e 10 dias, respectivamente, com base em um ano valendo 360 dias, permanece o fato de que não há nenhuma época histórica registrada no livro de Macabeus ou em Flávio Joséfo com relação a Antíoco Epifânio que corresponda a qualquer conjunto de profanação do santuário que durasse algum desses períodos que eu acabei de mencionar. A profanação do templo por Antíoco Epifânio durou apenas 3 anos. Isso perfaz um total de 1.000 dias do calendário de 360 dias por ano. Portanto, fica muito aquém dos supostos 1.150 dias, isto para não falar de 2.300 dias.
É por estas e outras razões que a ideia de que 2.300 dias significariam 1.150 dias não possui suporte bíblico nem histórico. Aí você me pergunta, poxa, Rodrigo, então, se você desmonta essa tese aí, que período seria referido por 2.300 dias de poluição do santuário? Eu já falei que seria melhor entendermos como 2.300 anos. Lembra disso? Ok. Se contarmos o contexto de Daniel capítulo 7 e capítulo 8, perceberemos que o profeta Daniel nega a noção de que este período de tempo seria de dias literais. Eu já mostrei isto com muitos detalhes para você em programas anteriores, quando eu expliquei, por exemplo, o chamado princípio dia-ano de interpretação da profecia e como ele se aplica aos 3 anos e meio simbólicos de Daniel capítulo 7, verso 25. Aliás, se você perdeu esse programa que eu expliquei o princípio dia-ano, eu sugiro com força que você o assista no nosso canal do YouTube, Evidências NT. Aí você vai poder entender melhor o desenrolar desta profecia e como nós aplicamos o princípio dia-ano aos detalhes dela, tá bem? Assista lá. Agora, recapitulando apenas algo daquela argumentação, eu queria dizer o seguinte para você, ou relembrar algo para você. O chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel, conforme nós já vimos, emerge do 4º Império Mundial no 6º século depois de Cristo e sobrevive até a época do juízo final ou do 2º advento de Cristo. O verso 25 mostra o período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que deve se estender pela maioria desses séculos que eu acabei de mencionar. Portanto, seria impossível se nós estivéssemos falando ali de 3 anos e meio de ataque desse chifre pequeno. Isto não se sustenta na história. Aí, passando para Daniel capítulo 8, nós também vemos que no versículo 17, os 2.300 dias que são mencionados no verso 14, também se estendem desde a restauração do santuário, que aconteceria no 4º século antes de Cristo, até ao tempo do fim, um período de cerca de 2.300 anos, não 2.300 dias. O seu cumprimento, portanto, está especificamente alinhado com os últimos dias, o tempo que imediatamente antecede a proclamação final do Evangelho pelos sábios, de acordo com o livro de Daniel. Veja, Daniel capítulo 12, versículos 3 e 4, trazem uma informação preciosa nesse sentido e eu quero lê-la para você. Preste atenção. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Daniel 12, versículos 3 e 4. Se Daniel tivesse uma mensagem profética para os dias de Antíoco Epifânio, ficaria sem sentido selar a sua profecia até o tempo do fim, porque Antíoco não era, evidentemente, do tempo do fim. Isto fica ainda mais claro quando lemos detalhadamente Daniel capítulo 8, versículo 17, onde o profeta narra a sua interação com um intérprete celestial da profecia. Olha aqui a passagem, você vai entender. Ele veio para perto de onde eu estava e quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8,17. Percebeu? Agora, mesmo que tudo isto tenha ficado claro, eu tenho que admitir uma coisa, que nem no capítulo 7, nem no capítulo 8, temos uma ideia de quando começaria este período de 2.300 anos. Nós sabemos pela história que a restauração de Jerusalém e do templo começou no 5º século antes de Cristo. Mas isto nos dá uma ideia apenas aproximada da contagem, não uma ideia exata. Então a pergunta é, onde estaria a chave hermenêutica para entender os 2.300 anos de Daniel 8,14? A resposta está no capítulo seguinte de Daniel.
Daniel capítulo 9 explica o mistério de Daniel capítulo 8. Quer ver? Eu vou fazer um raciocínio e você vai acompanhar comigo, tá bem? O capítulo 8 de Daniel termina com um profeta idoso, e também idoso e com uma profunda angústia. Por quê? Daniel estava horrorizado com as atrocidades que o chifre pequeno fazia, pisoteando o povo de Deus, pisoteando a verdade de Deus. Aquela ideia toda, somada ao contexto de Daniel, em que ele estava no cativeiro, afligiam a alma do profeta. Aí eu vou ler para você como o próprio Daniel narra o seu sentimento naquele momento em que ele tinha um quadro tão forte de uma visão de antagonismo às coisas de Deus. Preste atenção no que está aqui na Bíblia. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel 8, 27. Percebeu? Ele fechou a visão com um tom assim de decepção. A expressão eu, Daniel, enfraqueci, em hebraico seria Ve'ani Daniel Nieti, que significaria algo muito peculiar. Aliás, significaria algo como eu, Daniel, terminei, desmaiei, fiquei exausto. Este é o verbo que também é usado em Daniel capítulo 2, versículo 1, na passagem que fala que o sonho de Nabucodonosor acabou com ele, o deixou assim, extenuado, cansado, para baixo. Esta forma hebraica de se expressar não ocorre com esse sentido em outros lugares do Antigo Testamento. Ela parece ser muito própria do estilo de redação de Daniel. E não era por menos. A angústia do profeta é mais do que compreensível. Ele viu o santuário de Deus e a sua verdade sendo pisados e lançados por terra. O velho profeta desfalece diante de tamanha pressão. E o que é pior, Daniel fala, não havia quem lhe explicasse a visão. Talvez ele até conversou com outras pessoas ali, com outros sábios, e ninguém conseguia dar uma interpretação que acalmasse o seu coração. Devemos notar que o período dos 2.300 dias, ou 2.300 anos, é o único elemento da profecia de Daniel capítulo 8 que o profeta ainda não tinha entendido. Mais ou menos uma década depois, Daniel segue com as suas atividades no governo, trabalhando. Aí chega o episódio de Daniel capítulo 9, que começa com uma referência à predição de Jeremias de que a desolação de Jerusalém deveria durar 70 anos. Você vê isso em Daniel 9, verso 2. Depois você pode ler com calma essa profecia. Aí, pelos cálculos do próprio profeta Daniel, restavam apenas alguns anos antes dessa restauração programada por Deus. Mas nada parecia estar acontecendo. Será que a libertação do povo estaria atrasada? Talvez sim, porque junto com a promessa de restauração de Jerusalém, Jeremias havia feito advertências de que as promessas de Deus estariam condicionadas à cooperação do povo. Você pode ler isso com calma depois em Jeremias capítulo 18, versículos 9 e 10. Uma vez que Daniel testemunhava a continuidade da perversidade e vergonha aberta de seu povo, ele então temeu que Deus realmente pudesse decidir adiar ou cancelar a libertação. Nesse contexto, o profeta idoso orou fervorosamente com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, verso 3. Em uma de suas súplicas mais tocantes de toda a Escritura, Daniel implora a misericórdia de Deus pelos pecadores. Ele derramou seu coração em preocupação pelo santuário desolado. Veja o que está em Daniel 9, 17. Então ele muda a oração dele e acrescenta: Senhor, não demore, porque a tua cidade, Jerusalém, e o teu povo são chamados pelo teu nome. Isso está no verso 19. Você percebeu? Ou seja, o santuário atacado foi o assunto inconcluso do capítulo 8, e a oração de Daniel no capítulo 9 também gravita em torno do tema do santuário, de modo que é correto dizer que o capítulo 9 não apenas tem a ver com o capítulo 8, que o antecede, mas também com a argumentação acerca do santuário. Apesar da situação desesperadora, as súplicas de Daniel misturam-se com tons de esperança e confiança. Ele sabia que Deus amava o seu povo e estaria ansioso para perdoá-lo. Além disso,
Veja que o Senhor havia ordenado a Gabriel, no capítulo anterior, a instruir Daniel acerca da visão. Quer ver na Bíblia? Dê a esse homem o entendimento da visão. Daniel capítulo 8, verso 16. Ora, esta ordem de Deus para Gabriel não havia ainda sido cumprida, porque Daniel terminou o capítulo 8 sem entender os 2.300 dias e a desolação do santuário. Só para relembrar, a visão de Daniel 8 é a última profecia de Daniel que usa símbolos. Daniel 8 também é onde temos esse versículo muito importante. Um dos santos disse para o outro, vai levar até 2.300 dias e então o santuário será purificado. Estou parafraseando Daniel 8,14. Ao estudarmos Daniel capítulo 8, devemos lembrar que o pano de fundo histórico de todo aquele cenário é sobre o santuário no céu. Este é o lugar onde Cristo está agora intercedendo por nós como sumo sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Daniel, portanto, dá uma visão diferente do grande conflito que é entre o chifre pequeno e o santuário celestial. Perceba que Daniel não está falando ali de controles do mundo por hostes mundanas ou a guerra de um país contra o outro, não. Ele está, sobretudo, preocupado com uma guerra espiritual das forças do bem contra o mal. Então, nessa parte final do programa aqui, antes de entrar no texto da cronologia de Daniel 8,14, eu queria refletir um pouco com você sobre algumas questões relacionadas à postura de Daniel, ao modo como ele via o desenrolar da história e tomar, a partir dessa postura, um emblema para a nossa própria vida. Vamos lá. Em primeiro lugar, Daniel estava fazendo uma oração. Você pode olhar no capítulo 9, eu aconselho você a ler com calma a oração de Daniel no capítulo 9. Daniel me mostra como eu devo me portar diante dos pecados e das atrocidades do povo de Deus. A primeira coisa que eu percebo é que Daniel se posicionou no grande conflito entre o bem e o mal. Ele entendeu que existe uma guerra cósmica de Deus contra o diabo. Existe uma guerra cósmica da luz contra as trevas. E os dois lados querem você. Não há como ser neutro diante desse grande conflito. Aliás, ser neutro já é colocar-se em oposição a Deus. Então Daniel tinha que se posicionar. Lembra quando nós estudamos em programas anteriores? Ele não deixou de orar a Deus, mesmo diante do decreto do rei, de que você não podia adorar nenhum Deus, senão o próprio rei. Ele não deixou de seguir a dieta judaica, mesmo sob o risco de ser morto na corte de Nabucodonosor. Daniel não negociava a sua fé e não ia começar a fazer isso agora. Outra coisa que eu aprendo, Daniel também não era alienado em ficar olhando a história com óculos cor-de-rosa, achando que tudo é bonitinho, que tudo são flores, não. Ele tinha uma consciência muito clara dos erros, dos pecados, da apostasia do povo de Deus. E qual foi a postura de Daniel? Olha aqui no capítulo 9, ele sempre fala dos pecados do povo na primeira pessoa do plural. Ele fala assim, porque nós, Senhor, temos pecado contra ti. Senhor, nós temos quebrado a tua aliança. Curioso que Daniel não tinha quebrado a aliança com Deus. Daniel não tinha entrado em apostasia, não tinha entrado em idolatria. Mas mesmo assim, ele não se colocava numa posição espiritual superior aos demais, como aquele fariseu da parábola de Jesus, que você deve conhecer, o fariseu e um publicano subiram para orar no templo. Enquanto o publicano orava e batia no peito dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador, o fariseu ficava, Senhor, obrigado, porque eu não sou como este publicano aí, eu sou melhor do que ele. Daniel não assumiu essa posição. Ele se identificou com o Israel pecador. Isso é muito bonito. Uma outra coisa que a gente aprende também ali na postura de Daniel é que ele aceitou receber sobre si as consequências do erro do povo de Deus, mesmo que ele não corroborasse com os erros do povo de Deus. Vou explicar isso melhor para você. Se você relembrar o que falamos desde os primeiros programas dessa série, em que eu contextualizei historicamente o ataque dos babilônios sobre Jerusalém, com a conseguinte
a destruição do templo, a deportação dos judeus, eu expliquei que tudo aquilo aconteceu porque o povo de Judá estava quebrando o pacto, quebrando a aliança com Deus. Você se lembra disso? Se eles houvessem ficado fiéis a Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, obedecendo à lei de Deus, os babilônios não viriam. Jerusalém seria próspera. Mas eles foram infiéis, então o Senhor mandou os babilônios. Aí Daniel, mesmo sendo fiel, acabou recebendo sobre si a consequência do povo ao qual ele pertencia. Daniel foi levado para o cativeiro, provavelmente sem nunca mais ver os seus pais. Ficou para sempre na Babilônia e, ao que tudo indica, a Bíblia não nos dá essa informação, mas não há por que duvidar da possibilidade que Daniel tenha morrido ali no reino da Pérsia, sem ter tido a chance de voltar para Jerusalém. Foi tirado adolescente de casa e até a sua velhice nunca mais voltou para os seus. E há outra coisa também importante. Enquanto Daniel estava ali intercedendo em oração pelo povo, a Bíblia fala que Deus mandou o anjo Gabriel para atender ao profeta. E é curioso porque Daniel fala que enquanto ele estava orando, o anjo apareceu diante dele e falou assim: Daniel, levanta. E eu gosto dessa expressão do anjo, porque você é muito amado. Quando você é amado por Deus, passa a ser importante para Satanás. É por isso que o diabo, o inimigo da verdade, queria tanto atacar Daniel. É por isso que o inimigo da verdade fez aqueles homens ali da corte do rei Dario montarem um projeto para jogarem Daniel na cova dos leões. Daniel deve ter tido muita perseguição e muita provação ao longo de sua vida. Porque, repito, quando você é amado por Deus, passa a ser importante para Satanás. Então não se assombre quando o inimigo da luz se levanta contra você. É mais forte o exército de anjos que está do seu lado do que o ataque do inimigo que vem das trevas. Agora eu imagino a velocidade que esse anjo não veio, porque ele falou com Daniel: no início da sua súplica, Daniel, foi dada a ordem e eu saí para fazer você entender a visão e o significado dela. O mesmo Deus que cuidou de Daniel pode cuidar de você hoje. O mesmo Deus que comissionou seu anjo a sair e dar a Daniel o sentido da visão, pode comissionar anjos hoje para virem até você e ajudarem você a entender as verdades que estão na Bíblia Sagrada. No programa Evidências da semana que vem eu quero continuar esse assunto e você é o meu convidado, tá bom? Eu conto com você aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá!